Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje tem boas histórias, hein? Estamos recebendo aqui a Lilian Cristina Rocha, que é, vamos ver se eu vou acertar tudo, Lilian. Diretora técnica de saúde da Regional Estadual da Vigilância Sanitária de Botucatu. Tudo bem, Lilian? Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Acertei a nomenclatura? Acertou sim. Então é tá isso jóia. mesmo, sou diretora técnica aqui regional de Botucatu, que é uma regional do estado. Então, uma boa tarde para todos, ouvintes aqui da Prever. Boa tarde, Júnior, e agradeço o convite. A gente que agradece a tua presença, tem bastante história, né, Lilian, pra contar? Tem. De vigilância tem. Ela me contou uma fora do ar aqui que é sensacional. Daqui a pouco você confere aqui pelo 100.9 da Prever FM. 12:05, voltamos com o Radar, a música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo a Lilian da Vigilância Sanitária. A Lilian tá de férias, mas o telefone não para, né, Lilian, da Vigilância? Não para. Porque vigilância, você sabe, né? Cada mergulho é um flash, eu costumo brincar. E como é uma área, assim, muito extensa, complexa, que lida com vários aspectos da vida diária das pessoas, né? Com várias coisas que a gente usa aqui no dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe que a vigilância sanitária tá lá por trás. A gente tá aqui na hora do almoço, não é, Júnior? Exato. Então, muitas pessoas estão em casa, almoçando, preparando sua comida. Ou no restaurante. Ou num restaurante. E aí, a vigilância tá lá, não é? A vigilância sanitária tá lá, na comida que você... no restaurante enquanto atividade, no próprio alimento que a pessoa tá consumindo ali na casa dela, né? Passou pela vigilância. Esses produtos, os alimentos processados, industrializados, né? Ele passa pelo crivo da vigilância sanitária. Então, a vigilância, assim, para as pessoas, né, conhecerem, ela é uma parte do Sistema Único de Saúde, ela faz parte do SUS, né, dentro das diretrizes desse Sistema Único de Saúde, para garantir, né, que garante de forma plena, integral, que haja todos os aspectos para a saúde da pessoa. A vigilância está lá no meio também. Então, assim, eu até costumo brincar que se tem uma coisa que 100% da população brasileira utiliza no SUS, está na questão da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. Quando a gente fala em vigilância sanitária, a gente fala das questões de produtos, né? A gente fala de bens, de coisas que a vigilância sanitária atua, sempre voltado para a proteção à saúde da população. Tá. Então aí a gente tem alimento, a gente tem medicamento, a gente tem saneante, a gente tem cosméticos, a gente tem os equipamentos de saúde, a gente tem ações aí em toda essa gama, nessa cadeia de produção que tem a mão ali da vigilância sanitária. Ô Lilian, você falou de restaurante, né? Eu me lembrei agora da Grande Família. O Linneu é uma figura emblemática da vigilância sanitária. Inspetor sanitário. E muitas vezes ele interditou o bar do Beisola. Quantas vezes, Você já contabilizou na sua vida quantos restaurantes você vistoriou? E se você viu, imagino que viu muita coisa errada, né? Vimos muita coisa errada. E assim, o que acontece? Eu sou uma profissional de vigilância do estado, da rede estadual. E aqui na região que eu atuo, que é a minha regional, eu tenho 30 municípios. Então, imagina fazer área de alimentos na época, né? Porque hoje a vigilância, ela se encontra descentralizada. Tá. São os municípios que executam as ações. O estado, ele coordena, capacita, orienta, prioriza dentro daquele território o que é importante se fazer. Porque cada local tem um território, uma característica, uma vamos diretriz, dizer né? assim, uma diretriz. Por exemplo, aqui na minha regional, a gente tem 70%
de atividades de prestadores de serviços de saúde, né? E alimentos. Então, a gente não é um polo de grandes indústrias, como indústrias de medicamentos, equipamentos para a saúde. Isso está mais lá, próximo a São Paulo, Campinas, né? A região de Campinas ali, a própria região metropolitana de São Paulo. Onde tem grandes farmacêuticas, né? Então, a gente, assim, quando você me fala em números, foram muitos restaurantes, muitas atividades. E assim, nessa área de alimentos, barzinho, lanchonete, o próprio restaurante em si. E até tem uma história que aconteceu comigo, né? Nesses anos, eu falo assim que a gente vai aprender. Eu costumo até brincar. Que quando a gente entra na vigilância sanitária, a vigilância sanitária ela tem uma dimensão jurídica muito importante. Porque a gente regulamenta tudo, não é? A gente fala assim, a pessoa fala, eu quero abrir um restaurante. Ok, meu amigo, você pode abrir um restaurante, mas existem normas sanitárias que você tem que seguir. Aí, por exemplo, na área de alimentos, a RDC 216 da Anvisa, a portaria CVS 5 de boas práticas de manipulação de alimentos. Então, a gente entra ali nesse pedaço do setor econômico, do setor privado, dando para ele as normas que ele tem que fazer. E aí, assim, no começo, né, até assim da trajetória da vigilância, você tem um olhar bastante legalista, né? Tá. E até costumo brincar, né, que tem dois tipos de fiscais sanitários, né? Eu brinco nas minhas capacitações com os novos, aqueles que estão entrando, porque a gente recebe lá o tal do poder de polícia, né? Aí o poder de polícia muitas vezes, né? Nossa, agora eu sou uma autoridade sanitária, tenho um poder de polícia, Qual que é o poder de polícia? Lacrar o estabelecimento? O poder de polícia, ele vai dar, né, a atribuição da autoridade sanitária ingressar no estabelecimento a qualquer dia, a qualquer hora, pedir documento, porque o poder de polícia é uma faculdade inerente do órgão, né, do Estado, do governo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, que faz com que você tenha esse poder de ingressar em atividades que são reguladas. Então, a vigilância tem esse poder de polícia administrativo. E aí, se a gente não dosar bem, né? Eu falo que a gente tem dois tipos de autoridades sanitárias, a tranca-rua e a abre-caminho. Então, às vezes, né? Aquele que tá entrando, que já tem um perfil mais assim, a gente fala assim para ele, a gente tem que ensiná-lo a ter o equilíbrio, porque nem tudo é somente o olhar frio da lei, né? A gente também tem as atividades educativas no nosso escopo. E aquele que já é mais assim, nossa, que já entra na vibe, muitas vezes, de um setor, ou de uma atividade, ou de um autuado, ou daquele que está sendo inspecionado, que fala que, eu vou, isso aqui é minha vida, ou entra naquela vibe e aí ele quer facilitar, né? Tá. Ou ele fala, não, coitadinho, ele investiu dinheiro. Esse não é o Lineu. Não, esse não é o Lineu. Acho que o Lineu é o tranca-rua. É o tranca-rua. Aí a gente tem que ter essa medida. E assim, isso a gente também vai adquirindo esse saber, né? E ter esse perfil dosador, né? Esse perfil que vai da avaliação do risco-benefício, entender o contexto, saber avaliar isso ali, com o tempo. E eu lembro muito bem de uma história, quando a gente foi fiscalizar a implantação da lei do fumo, do tabaco, né? Isso aí, 2009, né? Isso. Eu lembro que eu fazia muitos locais aqui em Botucatu e eu fiz um barzinho na periferia e assim, o dono do estabelecimento, nossa, ele nos recebia super bem, ele acolhia, a gente explicava.
E aí eu lembro que ele me chamou um dia que eu fui lá, ele estava muito feliz. Ele falou assim para mim: nossa, doutora, vem aqui olhar minha cozinha, porque agora eu vou começar a fazer umas comidinhas aqui para os meus clientes, né? E era um barzinho bem precário, pequeno. E aí ele Na inocência ele te chamou lá. Isso. Aí ele falou: quero saber a sua opinião, se tá bom o que eu fiz. Tô Aí até vendo. ele me chamou, era um por um, assim, a metragem da cozinha. Ele tinha pego um quadradinho de um espaço que ele já não tinha e colocou lá uma bancada de madeirite, um fogãozinho improvisado, umas panelona enorme, assim, que não cabia, ou cabia a panela ou cabia ele. E ele falava: tá vendo, doutor? Olha, eu comprei essa madeira, dei uma pintadinha nela, e aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tá bonitinho? Não tá bonitinho o que eu fiz? Olha, tá limpinho. Aí na hora, né, eu falei assim: gente, como que eu vou abordar com ele agora e falar pra ele que tá tudo errado? Nesse momento, né? Ele não tinha nem começado a funcionar, né? Aí eu falei pra ele assim: ó, vamos combinar o seguinte, eu vou marcar uma hora, você vai lá na vigilância, a gente vai sentar, conversar, eu vou ajudar você a pensar em como você pode fazer alguma coisa pra você, né, um petisco aqui no seu botequinho e esse petisco ele saia dentro das normas sanitárias e você não corra o risco de alguém ter uma diarreia, uma doença transmitida por alimentos. E aí ele ficou super feliz. Eu sei que depois numa segunda oportunidade, ele foi lá, aí ele entendeu, aí ele fez uma pia adequada, ele colocou um fogão adequado, ele aumentou, aí ele já comprou uma pia de material correto, né? E fez lá, ele ia fritar um torresminho, fazer um salgadinho que ele comprava pronto, e aí deu tudo certo. Resolveu a vida dele, quer dizer, você não trancou a rua, mas tratou de ser legalista de um jeito um pouco mais maleável, né? Isso. Você poderia ter interditado na hora, mas poderia causar, de repente, um prejuízo para ele financeiro e moral que ele não ia conseguir evoluir, né? E sabe, Júnior, assim, eu tenho uma história de vigilância, assim, também, porque antes da vigilância e depois da vigilância. Então, como uma cidadã, como uma consumidora, né? E eu sempre conto essa história nos cursos que eu dou também. Porque, assim, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu fui ter o parto, né? Fazer um parto numa clínica, assim, lá da minha terrinha, lá que eu sou da região de Marília, que era, assim, a top lá daquele local. Era uma clínica que todo mundo queria fazer a cirurgia lá, né? E aí eu fui nessa clínica. E aí a clínica era linda, assim. Tinha tapete, o centro cirúrgico tinha um piso de madeira brilhantinho, assim, com, sabe, bem enceradinho. Tudo perfeito. Tudo bonito. Tinha quadros ali na sala de estar. Tinha aquela coisa, né? Tudo bonito, de madeira, lá na hora do centro cirúrgico, né? Eu tava achando aquilo que eu tava no top do top, né? Aí passaram-se os anos, né? Eu entrei na vigilância sanitária. Aí eu fui aprender como é que tem que ser um centro cirúrgico, como é que tem que ser um estabelecimento de saúde. E viu que não era tão top assim. Jamais poderia ter um piso de madeira, jamais poderia ter aquele tapetão. Aí eu falava assim, gente, olha que a ignorância ali naquela hora foi uma bênção pra mim, porque eu não fiquei nervosa. Fui pra cirurgia tranquila, Deu né? tudo certo. Deu tudo certo. É lógico, depois que a minha filha nasceu, ela teve aquelas... Como eu não sou da área da saúde, eu sou advogada, vou falar pra você, aquelas brotoejinhas lá, que é tipo uma infecção de berçário, né? E aí, pode ser, né? Aí que eu fui aprender o que era, né? E aí, depois, a vigilância também traz isso, sabe? E aí, o nosso olhar começa a ficar muito aguçado.
Então, assim, você falou de restaurante, né? Eu entro no restaurante. Primeira coisa que eu vou olhar ali é como que tá a disposição dos alimentos, se tá com temperatura, se o balcão tá correto, se ele tá aquecendo, se o alimento tem proteção ali contra insetos, né? Se aquele balcão protege. Eu vou olhar ali, sabe? O seu olhar fica, nem que você não queira. Seu olhar fica. É automático já. É automático. Então, por exemplo, eu entrei no restaurante agora. Então, a pessoa entrando no restaurante, o que o leigo deve olhar primeiro? O que tá errado? O que ele vai encontrar primeiro de errado? Que ele consegue ter essa noção. É a salada que não tá geralmente aqueles pratos frios, né? Se não tiver refrigerado. Isso, você tem que olhar, porque assim, tem os pratos frios e os pratos quentes. E o balcão que dispensa, né? Aqueles balcão que dispensa os alimentos. Ele tem lá, os alimentos quentes tem que estar em temperatura adequada. Os alimentos frios têm que estar sob refrigeração. E aí você vai já poder olhar as condições de higiene, olhar o piso, porque ali tem que ser um piso lavável, né? Olhar a parede. E aí, uma coisa engraçada que às vezes meu olhinho já vê. Como é que tá saindo lá os manipuladores da cozinha? Tá de chinelo de dedo? Não pode estar. Como é que ele tem que estar? Não, ele tem que estar de sapato fechado, de uniforme luvinha limpo, plástica, cabelinho preso. Isso, cabelinho preso. A luva, ela não é uma exigência. Ainda assim, a portaria CVS 5, ela não colocou ainda o uso de luvas como uma exigência. Porque a lavagem das mãos. É importante manter a lavagem das mãos. Porque muitas vezes ele vai colocar uma luva e ele não vai lavar a mão, né? E aí acaba que muitas vezes ele contamina ali. Mas aí você vai ver se o cabelo tá preso, né? Se tá usando a touquinha. Aí, assim, eu já olho e já falo, aqui tá seguindo as boas práticas. Aqui já tem uma, né? E não adianta, porque depois que você entra na vigilância, seu olhar fica... Já era. Fica, você começa a perceber assim, e você já sabe, aqui é bom, aqui a gente vai, né? Bom, daqui a pouco a Lilian vai contar algumas histórias, vou perguntar pra ela, eu sei que tá na hora do almoço, mas se ela já viu alguma coisa bizarra aqui em Botucatu, e você continua sintonizado em 100.9 aqui na Prever FM. Prever FM. 12:28, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo a Lilian da Vigilância Sanitária. A Lilian me contou fora do ar uma história surreal, engraçada, mas de certo ponto até grave pelo ramo dela. A Lilian não vai contar o ramo, mas qual foi a história de Pratânia, Lilian? Então, a vigilância, ela se organiza assim para fazer as inspeções, né? E como eu te falei, a gente faz a região. E teve uma vez que a gente foi fazer uma inspeção numa indústria de alimentos lá no município de Pratânia, né? Já tem tempo isso? Tem tempo. Mais de 10 anos. E aí a gente... É que tem um livro que a gente escreveu de histórias da vida real, com essas coisas hilárias, assim. E aí a cidade é super pequena. Então, quando o carrinho da vigilância sanitária entrou na cidade, todo mundo já viu que fiscalização chegou. E aí, a gente chegou lá na empresa, essa empresa ficava numa zona mais afastada da cidade, né? E aí, a gente chegou e, para espanto nosso, tinha uma placa na empresa escrito assim, fechado para luto. A gente saiu, foi, né? Olhou, viu que tava lá fechado para luto. Voltamos para a cidade, né? E aí, a gente falou, mas quem morreu, né? Todo mundo, quem morreu lá da empresa, que a empresa... tá fechada para luto, né? Não morreu ninguém. Aí a gente voltou lá, o dono da empresa tinha escondido todos os funcionários. Tá brincando. Lá numa das casas lá que tinha na propriedade e tinha colocado a placa fechado para luto para fugir da fiscalização, né? Então, assim, é criatividade demais, né? E vocês flagraram os funcionários lá escondidos depois? Flagramos os funcionários escondidos depois. E aí a gente fez a inspeção, autuou, interditou a empresa, porque havia inúmeras irregularidades, né? E foi um processo longo de adequação.
Mas foi bem hilário chegar lá, né? E tá lá a placona fechado pra luto, né? E o que o proprietário, o diretor, o supervisor alegou? Não falou nada, porque não tinha nem como ele se explicar, né? A gente chegou, viu aquilo, voltou embora, acho que ele pensou, ganhei, né? Foram embora. Mas, como a cidade é pequena, a gente questionou a equipe municipal, mas quem morreu da empresa? Por que tá fechado pra luto? Não morreu ninguém, não tem nada, não tem nem velório hoje aqui na cidade. Aí a gente falou, vamos voltar lá, né? Insistente, né? Fiscal é insistente. Aí a gente retornou lá, tava funcionando. Todo mundo lá bonitinho. Trabalhando. E ele tinha, né, feito lá escondido, todo mundo quietinho, não podia falar nada, funcionário não vai falar, né? Com medo de perder o emprego. E aí a gente viu, porque tinha um monte de coisa errada, né? Tava totalmente irregular e ele sabia que ia ser interditado, né? Então isso acontece muito assim. Eu me lembro que eu conversava muito com o doutor, você vai lembrar dele, doutor Jonas Brandt. Ah, sim, um grande parceiro nosso. Eu nem sei onde que o Jonas tá hoje. Tá em Brasília. Tá em Brasília? Ele tá lá em Brasília, acho que na Secretaria de Saúde lá do Ministério, né? No SNVS, uma coisa assim. Ele tá lá em Brasília. E eu me lembro quando ele trabalhava aqui em Botucatu, ele contava algumas histórias, né? Ele nunca citava o determinado estabelecimento. Ele contou já o que ele viu, né? E eu ficava imaginando que estabelecimento que era, né? Imagino que vocês já devem ter visto, assim, coisas que não dá nem pra gente relatar aqui, né? Sim. Olha, é muita coisa, assim. Teve uma empresa que a gente interditou cautelarmente uns produtos, né? Colocou lá o papel de interditado lá naquela... na pilha, Sim. onde dos produtos que a gente tinha segregado, né? E aí na defesa ele mandou uma foto que a gente tinha interditado de maneira errada, que aqueles produtos já estavam condenados pela própria empresa. Então, assim, visando escapar da penalidade, ele mesmo já colocou que o produto, que ele mesmo já tinha segregado. Então, assim, a vigilância, ela tem esse lado, né? Ela tem esse lado porque faz parte da nossa atuação. A gente vai chegar, a gente vai encontrar pessoas altamente comprometidas, né? A gente vai encontrar aquele que quer fazer certinho e a que erra, às vezes, por desconhecimento de toda a norma, ou por questões assim que ele precisa de um aprazamento para se regularizar, né? E a gente vai tendo todo esse olhar de entender quem tá de má fé, quem não tá de má fé, durante esse trabalho aí que é gratificante de vigilância sanitária, né? E que exige muito da gente, viu, Júnior? Porque a gente tem que ter conhecimento. Vigilância não é para fracos. Eu falo assim, vigilância, você tem que ter uma dimensão, né, tecnológica muito grande. A gente tem que entender de vários processos produtivos. Eu falo que vai do carrinho de pipoca até uma indústria de medicamentos altamente tecnológica aí, que tem que seguir, que você tem que estar preparado para chegar lá, para entender de qualidade, de controles de qualidade, de estabilização, de testes de estabilidade. Você tem que entender daquele processo produtivo, entender de tecnologias. E a gente está chegando aí com a IA. A gente vai ter que entender de IA, porque a gente vai ter aí hospitais agora com funcionamento com IA. E como vai ser isso? Robótica. Então, o profissional de vigilância, ele tem que ser um profissional que, além da graduação dele, ele vai ter que adquirir todo esse conhecimento, esse know-how, para que ele possa aí fazer o trabalho dele com qualidade. E né? a Anvisa é a Anvisa que dá? Todos se preparam? Sim, a gente tem vários, né? Um sistema nacional de vigilância sanitária com papéis definidos para a Anvisa, para o estado, para o município. Então, a princípio, essa capacitação, temos capacitação pela Anvisa. Hoje, um profissional de vigilância, para fazer uma indústria de medicamentos, ele tem que ter no mínimo 300 horas de curso lá, para ele poder aprender tudo aquilo. Ele vai passando por fases, né? Ele primeiro é um fiscal em treinamento, depois ele é um observador da equipe.
Aí para depois ele ser considerado um profissional capacitado e integrar a equipe de inspeção já nesse patamar, né? Mas é muito rigoroso, né? Você falou 300 horas, eu imagino. É rigoroso. É quase que um piloto de avião, né? Com tantas horas que fica ali, só depois que ele estiver conhecendo realmente tudo, tecnicamente falando, é que ele vai entrar. Sim, porque assim, ó, a gente tem ações de baixa complexidade e de média e de alta. Lembra que eu falei pra você, ó, o carrinho de pipoca, Sim, até um equipamento aí, um equipamento de alta tecnologia, que vai ser colocado dentro de um hospital, que vai ser colocado dentro de um laboratório ou dentro de uma indústria. Então a gente vai tendo que passar por essas diversas capacitações para que a gente cumpra aquilo que tá lá, né, na Constituição de eliminar, minimizar e diminuir os riscos à saúde da população aí. Então, assim, eu costumo falar e quero dar um recado, gestores, né, para os gestores de saúde, deem total importância para a vigilância sanitária, porque a vigilância é aquela que vê o antes, né? Quando ela vê, por exemplo, aí a gente tem olha, eu falando sem parar, não sei se pode. Mas quando a gente vê aí, por exemplo, a gente tem um programa, Júlio, que chama Programa de Análise Fiscal de Alimentos. Programa Paulista de Análise de Alimentos. Então a gente tem uma cesta de produtos que são escolhidos para a gente monitorar. Por exemplo, esse ano a gente está buscando agrotóxico, a gente pesquisa corantes proibidos nos alimentos, componentes que não são permitidos no alimento, né? E aí a gente colhe aí o alimento. Nesse ano a gente colheu espinafre, alface e tudo aparece com agrotóxico, entendeu? Então a gente está aprimorando o programa para chegar lá na fonte, quem plantou, o que usou, para que a gente tenha efetividade, né? A gente tem aí muita coisa assim, a gente colhe sal rosa do Himalaia. Sal rosa, aquele sal rosa, de sal rosa não tem a nada, maioria, né? Não tem nada, porque esse sal é com corante cor de rosa, né? Então são fraudes. É sabor sal rosa. É sabor sal rosa, entendeu? A gente tem aí, Júnior, agora, né, muito em moda o suplemento alimentar. Indústrias de suplemento que cresceram no país aí imensamente. E aí a gente vê componentes constituintes desses suplementos que eles não são permitidos. Então coloca coisa que não é permitida, dá indicação de saúde que não pode. Ele é um alimento, então ele tem indicação permitida para alimento. Então a gente vê lá indicação medicamentosa em suplemento. A gente teve um escândalo, não sei se você acompanhou, de uma empresa que ela ficou não na nossa região, parece que foi em Minas ou Goiás, não me lembro, né? Posso estar falando errado aqui. Mas, se pesquisar na internet, vai achar. Essa empresa, ele fabricava o suplemento alimentar e ele não colocava nada, ele colocava farinha, entendeu? Então, não tinha vitamina, não tinha nada mineral. E aí, ele estava já ensinando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Fazer a mesma manipulação. É porque virou uma moda, não é? Virou um modismo. Todo mundo suplementa, todo mundo quer suplementar. E aí a Anvisa tornou tão rigoroso. Ela tá apertando esse cerco, e com razão, e tem que apertar mesmo, porque quem tá lá na ponta comprando, é nosso papel proteger. A Anvisa agora, suplemento alimentar, as indústrias que fabricam, elas têm que notificar diretamente para a Anvisa a fórmula, tudo que tá lá. Porque às vezes eles fazem uma fórmula, vamos colocar tal coisa que isso pode. Não pode. Tem limite, sabe? Limite de dosagem daquele componente, porque suplemento, o que é a finalidade? É suplementar. Então, ele vai estar lá dentro da sua dieta, suplementando aquilo que é o valor diário permitido. Então, tem lá a lista na Anvisa do que é uma legislação que a gente fala positiva. Só pode o que está escrito ali. Se não está escrito ali, não pode, entendeu?
E isso tá, assim, cresceu demais, não cresceu, Júnior? Cresceu muito. Cresceu demais. Cresceu muito e eu fico imaginando que me parece que o Brasil não tem perna para fiscalizar tudo isso daí, né? Isso é um nó, Então, verdade. esse nó a gente vai falar depois do break, rápido break, daqui a pouco a gente volta aqui com o Radar na Prever FM. Radar Prever FM. 12:43, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. A nossa convidada hoje é a Lilian Cristina Rocha, diretora técnica de saúde da Regional Estadual de Vigilância Sanitária de Botucatu. Ô Lilian, falávamos fora do ar aqui também, né? A Polícia Civil já municiou a imprensa de várias operações em conjunto com a vigilância de várias clínicas, não só em Botucatu, mas em toda a nossa região, com situações extremamente degradantes que vocês encontraram já, né? É assim, Júnior, de uns anos para cá, a gente tem tido um aumento muito grande de estabelecimentos clandestinos para idosos, então, instituições de longa permanência para idosos e comunidades terapêuticas para tratamento de dependência química. Então, isso é assim, é um número, a gente já teve várias, a gente tem muita denúncia. E aí a gente tem, assim, é uma operação muito complexa. Por exemplo, quando a gente vai falar das clínicas geriátricas, né, das ILPIs, a gente vai falar em questões assim que tem que ser uma operação feita de forma organizada, porque você não está lidando com um produto, você está lidando com um ser humano. Exatamente. E aí você chega nesses locais. Diferente de tudo, né? Isso, que geralmente são escondidos, são em áreas rurais, que tem mais dificuldade de você encontrar. E aí você chega lá, Júnior, a gente já chegou em local onde não tem comida, onde tem assim, a mistura, né, do almoço era assim, meio quilo de salsicha para 40 idosos que estavam lá, entendeu? Não tem uma verdura, não tem um legume. O colchão era assim, quase que no estrado, a cama. As pessoas estavam assim escondidas, fechadas, sem banho, emagrecidas, uma situação assim desnutridas. E aí a vigilância é uma situação em que a gente tem que articular com outros pares. A gente tem que articular com a polícia, tem que articular com o Ministério Público, tem que articular com o serviço social, né? Assistência social. Não é simples. Não. Você não cria uma operação eu quero ir lá e vai. Não, a gente vai ter que articular, porque a assistência social, ela vai entrar em contato com essas famílias, com a família para receber de volta esse idoso, ou aquele idoso que nem tem família, alocar em outro local. Assim, o Ministério Público vai apurar as questões criminais, né? A polícia também vai efetuar a prisão já preventiva, em flagrante dos proprietários que ali estão. Então, assim, é muito triste, são situações muito, assim, delicadas, né? São vidas que estão ali. A gente já encontrou isso em muitas e muitas situações, muitas inspeções que a gente vai. E como é que vocês chegam nessa... Através de denúncia? Muitas vezes até denúncia do próprio familiar. Tá. Porque muitas vezes, né, a família, ela desconhece, né, o que precisa ter esses locais. Ela, às vezes, não vai visitar com tanta frequência. E aí, essa instituição, ela acaba se valendo disso, né? Às vezes, a família, né, também não tem condições financeiras, porque uma instituição de longa permanência com qualidade, geralmente ela tem um custo maior. Então você já tem que desconfiar quando o preço é muito barato. Ninguém faz milagre, não é assim? E aí, assim, a gente tem que... eu costumo falar assim, que para aqueles familiares, quando você vai contratar um serviço, uma instituição, você tem que pedir o plano de trabalho deles lá ali, coisa. né?
ter um contrato com aquela instituição devidamente assinado, com as regras da instituição, ter a licença de funcionamento, pedir a licença de funcionamento para ver se ela é uma instituição licenciada pela vigilância sanitária. Você tem que visitar o local, olhar os quartos, olhar a condição, se tem cardápio, pedir o cardápio da alimentação que vai ser servida ali, observar tudo, observar se ela tem, né, a acessibilidade tá garantida ali para aquele local, se não tem rampa, se tem, né, como que é o sanitário ali, se tem os apoios, as barras de apoio, se tiver uma escada, se tem o corrimão. Então, você observar as condições daquele local. Ir lá visitar, ver um almoço, como é que tá sendo servido, ver a questão, conversar com os cuidadores, porque assim, aí você vai blindar para que aquela pessoa, né, para aquele idoso que é caro a você, né, vamos dizer assim, que você tem um amor por ele, que você tá colocando aquele seu familiar numa instituição adequada, né? Ô Lília, mas como é que eu faço uma denúncia? A denúncia, aqui, por exemplo, em Botucatu, nós temos os canais da ouvidoria da prefeitura, que você pode denunciar anonimamente, não precisa ser uma denúncia, você não precisa se identificar, você pode fazer a denúncia e pedir sigilo do seu nome pelo canal da ouvidoria aqui de Botucatu. Tem o telefone da Vigilância Sanitária Municipal, que também você pode ligar, que é o 3811-1108, e você pode pedir as informações para você fazer essa denúncia também, né, de forma via telefone, e ver se, né, todos esses caminhos aí nos demais municípios também, na própria Secretaria Municipal de Saúde, sempre vai ter um canal onde você possa fazer essa denúncia. E é importante, eu falo que a população, ela tem que ser parceira da vigilância. A vigilância não está presente em todos os lugares. Como você bem disse, a gente tem uma equipe reduzida. A gente vai, né? O nosso trabalho é preventivo, a gente vai como rotina. E LPI é 100% de LPIs inspecionadas pelo menos uma vez ao ano. Essa é a meta oficial. Mas as clandestinas, você não tem esse alcance, né? Clandestina, como o próprio nome diz, é clandestina. Então, a população que tá aí, ela pode nos ajudar, e a denúncia é sempre investigada, ela é sempre recebida, e a vigilância vai ter que ir lá olhar se é procedente, se não é procedente. E outro aspecto que você perguntou também são as comunidades terapêuticas. A gente aumentou em muito o número de comunidades terapêuticas. E as comunidades terapêuticas, elas são um espaço para fazer assim, um espaço de convivência, ela é de nível de caráter social. Ela não é o local para ser feita a desintoxicação. Então, quando o acolhido, né, aquele que vai para uma comunidade terapêutica, ele já está estabilizado, ele já saiu da crise e vai lá na comunidade terapêutica, que tem um caráter social, de convivência entre os pares, com projeto terapêutico ali, com psicólogo, muitas vezes, né? Questões de convivência social, e ele vai para lá para passar por esse tratamento, sabe? Que a gente começou lá com o AA, né? Dos 12 passos. E a comunidade terapêutica é para isso. Então, a comunidade terapêutica, ele tem liberdade, ele tem que estar ali de forma voluntária. E a gente já teve denúncias e a gente já trabalhou com locais onde a pessoa era tipo sequestrada da casa. Ela vinha, né? Teve um local que a gente foi, que o residente lá nos relatou, que era uma van que chegou de madrugada na casa dele, ele foi amarrado, contido e levado contra gosto, entendeu? Então, assim, já não fica muitas vezes em cárcere privado, fechado, com porta trancada. A gente chegou lá, era cadeado, a porta fechada, ele não podia sair, ele não tinha liberdade de usar o telefone,
de entrar em contato com a família. Então, assim, maus tratos físicos, a gente já pegou assim, é triste, Júnior. A gente já pegou uma pessoa, um acamado, que ele tava assim tão magrinho, tão emagrecido, tão doente, que ele, né, até foi a óbito por conta disso. Então, assim, comunidade terapêutica, a mesma coisa, tem regras, ela tem que ser licenciada, você tem que observar ali se ela tem um projeto terapêutico, como é que aquilo vai se dar, né? Que acolhimento tem ali, procurar saber como é que tá o andamento do tratamento daquela pessoa que tá lá, né? Da fase que ela tá ali, passando por aquele processo, né? Que não é fácil, né, Júnior? Não é fácil tanto para a família viver esse problema em relação à dependência química, né? É muito triste isso, mas para a pessoa que tá doente também é muito triste, demais, né? É muito desafiador. E ela não vai se recuperar nunca. A Vanessa mandou pra gente aqui, já que vocês estão falando de clínicas, e as clínicas de aborto, elas existem aqui em Botucatu? Olha, eu não tenho nem como responder essa pergunta. Nós nunca recebemos nenhuma denúncia. Como é uma prática ilícita, ninguém vai lá na vigilância pedir licenciamento. Porque a gente só licencia práticas lícitas, atividades lícitas, né? Mas nesses meus 30 anos aqui de vigilância sanitária, eu nunca recebi nenhuma denúncia com relação à existência desse tipo de estabelecimento ou de prática clandestina aí, né? Seria mais um caso de polícia. Eu acho que o que ela tentou dizer é se existe clínica clandestina, né? No caso, algumas clínicas que fazem isso. Que Botucatu também nunca... Acredito que não, mas... Nunca ouvi. Nunca ouvi, mas, por exemplo, se chegar uma denúncia desse tipo, como seria um crime, a gente não seria nem a vigilância sanitária. A polícia direta. Seria caso de polícia direto. A gente já encaminharia, né, pra polícia. A polícia já não tem nem o que ver, vamos dizer assim. Não tem nem que olhar se ela tem boas práticas, se ela tem de norma, porque é uma atividade totalmente ilícita, né? Lilian, no finalzinho do nosso programa aqui, da nossa entrevista, hoje vocês estão em quantas pessoas aqui em Botucatu? Na Vigilância Sanitária Estadual, como é um órgão que ele presta, hoje a gente coordena, a gente tem mais ou menos entre Avaré e Botucatu uns 20 profissionais. Pouco, hein? É pouco. É pouco para dar conta desses 40. Vocês se viram nos 30 Isso. todos os dias. E a gente tem vigilância sanitária e epidemiológica, né? Aqui a gente fica ali do lado do SAMU, né? Tanto a epidemiológica que cuida da parte das vacinas, das doenças, e a sanitária que cuida de toda essa parte de atividade aí que eu te falei. E a gente tem um subgrupo em Avaré, que também de epidemiológica e sanitária, e juntando tudo aí a gente tá nos 20 profissionais. É pouco. A gente teve um concurso o ano passado, né? A gente agregou mais alguns profissionais, mas a gente precisa repor, né? E os municípios também precisam olhar para isso, né? Porque com a Constituição, a responsabilidade sanitária é de execução agora municipal, né? E o município tem que manter as suas equipes fortalecidas para que eles possam dar a resposta e o Estado apoiar, né? Prestar o apoio técnico aí quando necessário. Lilian, muito obrigado pela sua presença e pela sua entrevista. E pelas informações. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Você sabe que eu falo demais, né, Júlio? Mas é Quando bom. pega assim no tranco e falar de uma coisa que eu gosto, para mim é muito, é muito gratificante, né? Então, assim, eu que agradeço a oportunidade. Eu tô à disposição para se precisar ou se você quiser numa nova oportunidade a gente falar de alertas, né? E aí, você sabe que hoje saiu quentinho aí aquele alerta dos produtos da IP, né? São vários produtos cheio de detergente aí. lá em casa. Detergente tem que não olhar. é Detergente, lava-louças, mesmo, né? A gente lava-louça. chama de detergente, mas é o lava-louça. Então, olhar esse lote aí, segregar, entrar em contato com o SAC. Conforme a imprensa, que é um grande parceiro nosso, a imprensa já divulgou aí para a população. Tá geral. certo. Muito Lilian, obrigada. obrigado, Viu? um abraço para você. Olha, esta e outras
entrevistas você confere no canal do YouTube aqui da Prever FM.